sleep anymore. Dead eyes, cold floor, same old shit that I don't learn. 2 steps back, get burned. Look at this mess. Drinking every day for a deep rest. Clogged the most of it. Woman. I am a woman I am a woman Who has been hurt by men. Our wounds need to be seen and to be healed. I am a woman Who has hurt men. who has hurt men, Who has hurt men. who has hurt men. Men's wounds, too, need to be seen and to be healed. I dream of a time when we can truly empower ourselves by owning our part of the mess. And bring an end to the cycle of hurting and blaming. I begin today. I begin today. I begin today. I begin today. Today I stand here as a woman to offer all men my deepest apology for the hurt that we as women have caused you. I see how painful it must be to be seen as potential rapist and abuser of women and children only because you're a man. And how painful it must be that your sexuality is hardly ever seen as sacred and beautiful. I want to apologize for all the mixed messages you get from us women when we do everything we can to seduce you and then end up blaming you for being too horny and only wanting to have sex. Most of the time, we don't teach you anything about our own sexuality. We don't stand up for our own needs and desires. And we expect you to guess and give us what we need. Instead of being authentic and real, we give you a sexual performance, even faking orgasm for you. And then we blame you for our sexual frustration. And punish you with our moodiness, spite, and withholding sex. I deeply acknowledge how much stress and performance anxiety this confusing sexual behavior can cause you. I am aware that in our frustration and hurt, We empower ourselves. by making you small and speaking of the masculine with contempt and disrespect. I'm aware that often we seek to covertly dominate the masculine through manipulation. For centuries, women have abused and castrated you. I apologize For the lack of empathy you then encounter, With your partners and wives. when we suddenly want you to show feelings and understand ours. In reality, we love your energy. We love the dance between the male and the female. we love you. We love you. We love you. We love you. I honor your power, Your clarity. your decisiveness and focus. And I honor your vulnerability. Your tenderness and pain. I honor your courage to be there with both. That is what truly attracts me. That is what truly attracts me. That is what truly attracts us. I bow deeply to the divine masculine that is needed on this earth as much as the divine feminine. We want to commit today to supporting each other as sisters and being more conscious in our relating to men. We wish to dissolve the destructive patterns between us so that we all, both men and women, can unite with awakened love and power. Let us invite the balance and peace on earth we all so deeply deserve. Então, assim, a gente tem que meio que manter conteúdo e cumprir esse papel para os caras atuais, meio que tal, e até os jovens que forem surgindo mais para frente. Porque assim, ó, não importa se mais para frente o feminismo reduzir, deixar de ser um programa de governo, o governo sair do relacionamento entre homens e mulheres e chegar um momento de renegociar o contrato social entre os homens e as mulheres, se as próximas gerações de homens não souberem as coisas que nós sabemos, entendeu? Porque o ponto que eu quero chegar no vídeo agora é que assim, tanto lá como eu estou vendo agora em 2018, 2019, tá tendo mulher que tá tentando voltar no tempo. Tá tentando voltar no tempo e tá querendo dizer, não, eu sou uma tradicionalista, eu sou uma conservadora ou conservadia, né, que nem o pessoal fala, e elas vão querer pagar de camaleão, assim, e dizer assim, não, mas eu quero ser uma esposa, eu quero casar, eu quero ter filhos e tudo mais. E a questão é que, assim, enquanto a gente tiver Maria da Penha, enquanto a gente tiver Vara de Família, e
E, inclusive, enquanto a gente tiver gente que não paga imposto votando, não dá para aceitar esse acordo, seja para nossas gerações e para gerações mais novas, as do futuro. Então a gente tem que passar essas informações para as gerações do futuro, para elas não ficarem simplesmente dando o voto de confiança cego, tendo uma fé cega em mulher, e ficar oferecendo as coisas para elas a troco de nada, porque foi assim que a gente chegou na situação caótica que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, de forma resumida, é aquele negócio. A gente vai ter uma ou duas gerações perdidas, e daí as gerações que surgem depois, as mulheres vão ter que reconquistar a confiança masculina, e a gente tem que ensinar esses homens, esses jovens, para exigirem alguma coisa em troca e fazer um negócio correto. Tipo, pra gente, talvez, homem atual seja tarde demais, então o negócio é viver a tua vida do teu jeito. Só que o que eu percebi nos vídeos que eu andei assistindo é que não é só a questão de elas vão ter que conquistar a confiança masculina e admitir os erros do feminismo e tudo mais. Não, cara, é pior. É pior do que isso. E assim, tu pensava, não, o negócio vai surgir mais pra frente. Não, já tá surgindo. Numa minoria de mulheres, assim, as que são um pouco mais inteligentes e estão percebendo que o bonde tá terminando, que o oba-oba do feminismo tá terminando, que o governo tá meio que abandonando elas, e principalmente elas estão percebendo que a partir do momento que elas não são mais esposas e elas não são mais mães, elas não têm mais poder social. Elas têm aquele poder social até os 30, 35, porque tem um monte de cara correndo atrás, querendo comer e tudo mais, mas depois não tem. Então, assim, elas não vão ser honestas e tentar reconquistar a confiança dos homens. Elas vão fazer duas coisas muito piores, tá? A primeira manobra delas, que vai ser, assim, a manobra mais cretina, vai ser a seguinte, ó. A primeira manobra, que é uma manobra mais voltada aos feministas, aos blue pill, aos homens mais betão, é o seguinte: elas vão até reconhecer que o feminismo existiu e que ele foi um problema, mas elas vão se fazer de coitadinhas. Lembra aquela frase que eu falo que assim, responsabilidade é a criptonita feminina? Elas vão se fazer de coitadinhas, elas vão culpar o marxismo cultural, elas vão culpar o governo e as corporações, elas vão dizer que elas, coitadinhas, têm mente fraca e foram manipuladas pela mídia, pelo sistema de educação, pelo governo e tudo mais, a se comportarem como feministas, mas que elas não são realmente assim, que elas se reencontraram e que a natureza feminina é diferente e tudo mais, e um monte de cara betão, blue pill, cuckzão, feminista, vai cair nessa. E vai achar que tipo encontrou o unicórnio dele. E a mulher ela tá bem ciente do que ela tá fazendo. E daí, tá, essa é a primeira manobra. Isso encaixa naquilo que a gente falou. A gente tem que disseminar o máximo de informação red pill, especialmente para os homens mais jovens, para eles não caírem nisso. Aí tem a segunda manobra, que também é cretina. É mais cretina ainda que a primeira, porque na primeira elas reconhecem que existe o problema do feminismo, elas estão assumindo um pouquinho de culpa, mas não toda a culpa, porque elas estão se fazendo de vítima e estão achando que não são responsáveis pela própria mente, pelas próprias decisões, pelos próprios atos. Ora, se não são responsáveis, por que elas votam, porra? Mas enfim, continuando. A segunda manobra vai ser mais escrota e mais desonesta. Vai ser a manobra de simplesmente ignorar completamente que existiu o feminismo. Ignorar que existiu o problema do feminismo. E elas vão usar shaming. Basicamente, shaming é aquela tática de tentar envergonhar um homem, dizendo: você não é bom o suficiente, você não é alfa o suficiente, você não é responsável o suficiente ou dominante o suficiente para lidar comigo. É aquele papo de que eu preciso de um homem forte. Isso é bem a manobra das Thread Thoughts. Só que qual que é o problema? Elas ignoram completamente, em nenhum momento elas falam a respeito de vara de família, de Maria da Penha, leis de casamento, leis de divórcio, nada, elas ignoram. Elas já vão direto para o shaming. Porque, por exemplo, é uma coisa que falaram até na seção de comentários aqui, que, óbvio, o homem ele perdeu uma boa parte dos empregos deles, porque assim, a parte agrícola, industrial foi totalmente automatizada ou mandada para o exterior, e daí ficou só o setor de serviços, e no setor de serviços tem muita mulher.
Só que a gente está começando a automatizar um monte de coisa do setor de serviços. De ensino até empregos assim em bancos e tudo mais. E a mulherada está começando a perceber isso. E daí o negócio é o seguinte, tem até alguns canais aí que são um pouco simpatizantes com MGTOW e tudo mais. Só que assim, eles estão querendo dar oportunidade para essas mulheres assim de tipo, não, de falar, realmente, tu tem que casar cedo, tu tem que ter filho. Só que nem eu disse, não estão tratando das questões de vara de família, não estão tratando de Maria da Penha. Enquanto essas duas coisas não saírem do caminho, não forem eliminadas, homem nenhum tem que casar e ter filho, seja a geração atual, seja próximas gerações. Só que, enfim, elas estão percebendo que o negócio vai piorar para elas, o governo vai parar de apoiar elas, se elas não casarem e não tiverem filho, elas não vão ter poder social, os empregos delas estão desaparecendo porque o negócio está sendo automatizado. E no Canadá e nos Estados Unidos, a mulherada também, elas se formam com uma dívida assim, de universidade de 20, 30... 40, 50 mil, 60 mil, algumas até mais, dependendo de quanto tempo ficou na universidade. E daí elas querem casar com o maridão, porque o detalhe é o seguinte, a partir do momento que está casado, a dívida da mulher é a dívida do homem também. E daí tem muitas que fazem aquela pilantragem de assim, casar com o cara, ficar com o cara um tempo até pagar a dívida universitária dela, e daí ela pede o divórcio. Mas enfim, qual que é a manobra que essas conservadias estão propondo agora? E tem um monte de homem também do YouTube que está defendendo elas, colocando no pedestal, oh meu Deus, finalmente temos as nossas mulheres tradicionalistas, conservadoras, de respeito, sabe? De família, honra e tudo mais. A questão é a seguinte, existe uma coisa que eu acho que o Rollo Tomassi e o Rush V já falaram que é tipo female game. Female game é o seguinte, lembra daquela frase que eu digo, imperativo feminino é conseguir o máximo de recursos e o máximo de benefícios possíveis com o mínimo de esforço e o mínimo de responsabilidade. Então assim, o female game é o seguinte, que era o que todas as mulheres estavam fazendo até agora a geração X, desde o começo da segunda onda feminista, desde lá da década de 60, pega a década de 60 até por volta de 2015, quase 2020. Era o seguinte, a mulher chega aos 15 anos, começa a vida sexual dela, fica dos 15 até os 30, 35 perseguindo só os alfa. Quando ela faz 30, 35, ela arranja um beta para casar com um cara, ficar um tempo casado o suficiente até garantir uma pensão para ela. Aí ela para de trabalhar, começa a trabalhar meio período, faz um ou 2 filhos, fica com o cara 5, no máximo 10 anos, hoje em dia estão ficando até menos. E daí pronto, ganha uma casa, o cara paga as dívidas dela, fica com os filhos, ganha a pensão e tá feita. E dependendo do país, essas mulheres têm até acesso à aposentadoria do ex-marido. Então era aquela. Era dos 15 aos 30, 35, carrossel de pica. Dos 30 a 35 até os 40, 45, vidazinha familiar, com um betão e tudo mais. Depois dos 40, 45, ficava livre e tipo voltava para um finalzinho de carrossel de pica ou tinha uma total independência financeira às custas do ex-marido, com os filhos só para ela e tudo mais, maior sacanagem. Então assim, não mudou nada. A única diferença é que agora essas mulheres assim, conservadias, as um pouco mais inteligentes que estão vendo que a festa está acabando, elas estão percebendo que elas não vão poder se dar ao luxo de esperar até os 30, até os 35. Elas vão ter que já a partir dos 25, quando recém se formaram, já arranjar um trouxa. Elas só vão ter que reduzir, elas só estão dispostas a reduzir um pouquinho o tempo do carrossel de picas delas. Pronto. E aí que está um negócio perigoso, porque a gente sabe que um homem de 25 ele é muito mais manipulável, ele tem uma libido bem mais alta do que um homem de 30 a 35. Por isso que eu acho importante o papel da comunidade Red Pill, da comunidade MGTOW, de educar os homens mais jovens para não serem manipulados, não caírem nessas armadilhas. Por quê? Se elas estão adotando essa postura, ainda tendo vara de família, ainda tendo Maria da Penha, o que te garante que essas mulheres elas não vão terminar a faculdade, por volta dos 25 arranjar um trouxa? Beleza, o cara vai ter acesso a uma esposinha um pouco mais nova, mais gostosinha, um pouquinho no pico da aparência física e da fertilidade. Só que daí o que te garante que elas também não vão ficar 5, 10 anos casadas com um cara, ter uns 2 filhos e depois divórcio e rapear o cara? Ferrar com o cara, entendeu?
usar a Maria da Penha para fazer alguma acusação contra ele, e daí usar a vara de família para simplesmente tomar as crianças só para ela, ficar com a casa, ganhar pensão e tudo mais. Ora, para essa mulher é até uma alternativa mais benéfica ainda, porque ela só termina a faculdade, não precisa nem começar a trabalhar, fica uns 5, 10 anos sendo bancada pelo cara, e daí depois ainda está um pouquinho mais jovem, com a casa, com os filhos, com pensão, pode até numa dessas voltar para o carrossel de pica se ela se divorciar aos 30, aos 35. E o homem continua se ferrando. I don't sleep anymore. Dead eyes, cold floor, same old shit that